Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre layering e para falar sobre o assunto eu chamo aqui o Júlio Cutter. Olá Júlio, como vai? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Júlio. Júlio, o que é layering? Layering é uma prática abusiva cometida utilizando ofertas e não negócios para a irregularidade. Júlio, você pode explicar um pouco mais para os nossos leitores, para quem está nos assistindo, como é que funciona a prática de layering? Qual que é o comportamento que a BSM identifica na prática de layering? Carlos, a gente trata na BSM o layering como um ciclo. E esse ciclo ele é composto por algumas etapas bem características para ser identificado e coibido. Para ficar mais claro, Júlio, você pode demonstrar para a gente no telão a prática? Claro, vamos lá. Júlio, então nós resgatamos aqui a definição do layering como um ciclo, né? Você pode mostrar efetivamente o ciclo como um todo? Perfeito. Carlos, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos olhar como o ciclo é composto e depois um exemplo real desse ciclo, tá bom? O ciclo é composto por algumas etapas, aqui a gente está chamando de passo. O primeiro passo, esse é o mais comum dos ciclos identificados pela BSM, mas não é o único. O primeiro passo é emitir um sinal falso para o mercado através de algumas ofertas. O segundo é a reação dos investidores a este sinal falso, né? Como consequência dessa reação, o investidor consegue fechar negócios atrativos para ele, do lado oposto ao que ele emitiu o sinal, e na sequência ele cancela o sinal falso que ele está emitindo para o mercado. Existem outras variações desse ciclo? Existem algumas. A mais comum eu trouxe aqui também, que é a inversão, ele começar pela oferta que ele quer de fato negociar. Sim. E só depois disso emitir o sinal falso para o mercado. Ele coloca uma oferta, essa oferta não é negociada, o mercado não atende essa oferta, ele monta a camada para que essa oferta seja atendida. Então é a inversão aqui dos passos. Mas existem outras variações. Em vez de várias ofertas, o investidor pode, por exemplo, ficar alterando as ofertas que ele tem no livro. Então ele coloca duas ofertas e fica alterando essas ofertas, criando o mesmo movimento, como se ele tivesse inserido 10, 15 ofertas no livro. Esse movimento ele fica caracterizado pela redução da diferença de preço entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, Júlio? Ele reduz o spread? Isso mesmo. Então, à medida que ele vai alterando as ofertas no livro, o efeito sobre o mercado é o mesmo que se ele tivesse colocado várias ofertas, fechando o spread. É um empilhamento de ofertas. Exato. Perfeito, Júlio. Você pode mostrar para a gente um exemplo real? Claro. A gente trouxe aqui um exemplo de um caso que a BSM já atuou. Então, ele é um exemplo real e já resolvido dentro da supervisão. Acho que a gente não comentou ainda, Carlos, e vale sempre comentar, o layering ele tem uma característica que ele ocorre normalmente em ativos que tenham um spread com pelo menos 5, 6 centavos de tick size entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Por que isso acontece? Para que a prática seja vantajosa financeiramente. Tá? Isso é o que o livro está mostrando aqui. A gente pegou um exemplo em que esse spread era de um pouco mais de 20 centavos. O que nós temos aqui na primeira etapa do layering é o investidor começando a fazer o empilhamento de ofertas. Sim. Isso vai ficar claro nessa outra imagem aqui. Todas essas ofertas mais claras são de um único investidor que está cometendo esta irregularidade. Então, isso na verdade é a continuação daquela primeira etapa, que é a etapa de emitir o sinal falso. Perceba que o que ele está fazendo no livro é fechando o spread do livro para induzir outros investidores a negociar. Neste caso, ele está fazendo isso no lado das ofertas de venda, porque o que ele quer é comprar, como a gente pode ver nesta próxima figura. Então ele se posiciona aqui
no lado da compra, que é o que de fato ele quer fazer, após ter alterado o livro de ofertas, e na sequência o mercado entra e fecha o negócio contra ele, porque ele tinha montado esta camada. Entendi. Então essa camada eu conto aqui mais ou menos umas 12 ofertas, ela reduziu o spread, ele mudou de lado, que era o que ele desejava efetivamente negociar, e a partir do momento que ocorre a reação de outros investidores, sai negócio para esse investidor. Isso, e o passo seguinte é o cancelamento. Todas as ofertas de venda, porque ele não tem o desejo de negociar essas ofertas. Então, por isso que a gente chamou de ciclo. Eu emito um sinal falso, fecho o negócio do lado oposto ao que o sinal falso foi emitido, e na sequência eu cancelo essas ofertas que estavam emitindo o sinal falso. Júlio, com relação às variações na prática de layering, necessariamente o investidor manipulador, ele tem que cancelar essas ofertas? Existe algum outro tipo de variação? Existe sim, Carlos. Existem pelo menos duas variações para este cancelamento. A primeira tem o mesmo efeito, é você alterar a oferta tirando a prioridade e levando ela para uma posição menos vantajosa no livro. Então, você piora o preço da oferta, tem o mesmo efeito que cancelá-la. E o segundo é você fazer uma operação de mesmo comitente. Para isso, inclusive, a gente tem um vídeo já explicando a irregularidade, o porquê é. A gente recomenda que o nosso público assista esse outro material, leia sobre essa irregularidade, mas é uma segunda irregularidade dentro da irregularidade de lei. Então é uma operação de mesmo comitente realizada intencionalmente com o intuito de cancelar as ofertas que estavam no livro que compunham a camada de lei. Exatamente. Perfeito. Júlio, para fechar as variações da prática de layering, existe algum tipo de atuação coordenada? Nós, o BSM como um todo, já identificamos algum tipo de atuação coordenada entre um ou mais investidores? Já sim, Carlos. Existem variações de um investidor usando mais de uma conta para tentar se esconder da supervisão, e também existe a variação de um investidor emite o sinal falso para um segundo capturar e receber o benefício. Então, essas duas variações, elas também existem. Olhando assim, Júlio, a partir da demonstração do ciclo, fica claro o que é a prática de layering e por que ela é considerada irregular. Mais uma dúvida, o que o investidor ganha com a realização da prática? O que ele pratica é, na realidade, uma mini manipulação. Ele ganha, então, o benefício daquele movimento no livro a cada operação com irregularidade que ele comete. Júlio, eu tenho algumas perguntas que vêm de participantes de negociação e dos próprios investidores. E a principal delas é qual que é a diferença entre o layering e o spoofing? Na verdade, as duas práticas são práticas cometidas, são práticas irregulares cometidas com ofertas. A melhor forma de entender, o spoofing é uma única oferta ou várias ofertas num único nível de preço, tentando passar para o mercado uma percepção de falsa oferta ou demanda. Então, tem como característica um adensamento do livro em um determinado nível de preço. O layering, ele é caracterizado pelo fechamento do spread. Então, são sucessivas ofertas que são colocadas para alterar o spread no ativo que está sendo manipulado. Júlio, um ponto alegado pelos investidores que se utilizam da prática para negociar é que é necessário para concorrer com robôs que atuam nos mercados. Isso é uma verdade, Júlio? O fato de existirem algoritmos tentando prever o próximo movimento de mercado não é irregular. O que é irregular é você induzir esses algoritmos ou qualquer investidor a negociar. Você usou a palavra induzir outros a negociar. Eu acredito que seja em patamares de preço que são convenientes ao negociador. Como é que essa indução ela é caracterizada, Júlio? Ela é caracterizada pelo aquele movimento que a gente já demonstrou no telão, em que passa para os demais investidores a percepção de que alguma coisa aconteceu no livro quando na verdade não se desejava negociar. Então é um sinal falso de liquidez? Sem dúvida.
Júlio, outra alegação é que o layering, assim como o spoofing, eles estão associados à negociação de alta frequência. É necessário você dispor de uma sessão de alta frequência para utilizar a prática? Carlos, eu prefiro, a BSM prefere tratar o tema da seguinte forma. O que é feito de forma regular em baixa frequência, quando se coloca a velocidade, ele continua sendo regular. E o contrário é perfeitamente verdadeiro. Se você comete um ato que é irregular, se ele for lento, quando você intensifica a velocidade, você só intensificou a irregularidade. Então, para a BSM, a velocidade é indiferente. Um determinado investidor, Júlio, ele pode ser questionado com relação à prática, ou seja, a BSM, desde abril de 2017, ela compartilha a tecnologia existente com os participantes de mercado. O que isso significa? A gente envia os alertas produzidos pela BSM para que os participantes possam analisar e conversar com seus investidores uma vez identificada a prática. Então, é possível sim que o investidor receba o questionamento do seu intermediário. Essa é uma função do intermediário. Entendi. A partir dessa função do intermediário, eu, na condição de um investidor, eu posso explicar qual que é a dinâmica de negociação que eu utilizo, eu posso trazer os elementos de coordenação que eu uso nas minhas operações, respectivamente à estratégia. Esse é um excelente ponto, porque não necessariamente o que cai num alerta como atípico, como um sinal de layering, é layering. Pode existir explicações razoáveis para um determinado evento. Então, o investidor ele é convidado a explicar se o que ele está fazendo não é esta prática, ele se explicará e, eventualmente, a BSM e os próprios participantes vão entender que aquilo é regular e que ele pode continuar a conduta da forma que ele vem atuando. Um outro elemento importante é que a gente, na BSM, só dispara o alerta com um número mínimo de ocorrências. Então, uma unidade de layering, ela já seria irregular, mas como a conduta do investidor é importante para a irregularidade, a gente tem um número mínimo de recorrências para questionar o participante e, eventualmente, o investidor. Entendi, Júlio. Além da recorrência, vocês medem a relevância, ou seja, o ganho financeiro obtido pelo investidor com aquela prática? É uma soma dessas duas variáveis, recorrência e relevância? A relevância, Carlos, ela é utilizada apenas em casos em que o enforcement será necessário. Então, para o disparo do alerta, é unicamente a recorrência. Qual a expectativa da BSM, Júlio, com relação ao participante, no sentido a coibir ou suspender a prática utilizada pelo cliente? Carlos, como eu comentei, desde abril de 2017, a BSM compartilha os alertas com os participantes para que ele possa ter uma atuação mais tempestiva junto aos seus investidores. Uma vez que ele conclua que o cliente está fazendo de fato é layering, a expectativa da BSM é que ele consiga fazer o cliente cessar a conduta. Veja bem, não é bloquear o cliente, não é proibir o cliente de negociar, é cessar a conduta irregular, né? Existe outro tipo de abordagem para esse tipo de situação? Por exemplo, questões educacionais, explicar a métrica, explicar o padrão de negociação que apresenta indícios da prática de layering? Essa é a função mais nobre do intermediário. Como eu falei, a maioria dos casos não é necessário interromper o relacionamento com o cliente, sim fazer uma abordagem e explicar que como ele vem negociando uma parte dos negócios são irregulares, explicar por que é irregular, usar todo o material disponível pela BSM para explicar para o investidor por que isso é irregular e cessar a conduta. E, nesse caso, é perfeitamente possível e normal que o relacionamento continue. Júlio, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Carlos. Pessoal, o site da BSM tem mais informações sobre layering, sobre spoofing, sobre as práticas que nós tratamos aqui. Fiquem à vontade para consultá-los, ele é frequentemente atualizado e está à disposição de vocês.